Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Copasa, empresa do setor de saneamento que não teve um ano muito bom em 2021, mas que para muitos continua sendo uma das melhores empresas para renda passiva. Então vamos para análise sem enrolação. Para você que não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Vamos dividir essa análise em 5 grupos de indicadores: os de valuation, de endividamento, de rentabilidade, eficiência e crescimento. Então vamos começar. Iniciando a análise da Copasa de ticker CSMG3, vemos que o seu preço atual está em R$ 14,45. Vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico do preço dos últimos 5 anos. A gente consegue ver que no dia 2 de maio de 2017 a ação custava R$ 8,74 e que hoje ela já teve um crescimento de 66,13%. Não é um crescimento de se jogar fora, mas também não é um crescimento explosivo. A gente consegue ver que no último ano a empresa passou de R$ 16,12 para o patamar atual de R$ 14,45, tendo uma queda acumulada de 10,36%. A gente sabe que no último ano a Copasa não apresentou bons resultados e essa queda já era esperada. O que a gente consegue ver é que houve uma grande queda até aproximadamente janeiro e que a empresa vem se recuperando nos últimos meses. O primeiro indicador de valuation que falaremos é o Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído ao seu acionista por meio de juros sobre o capital próprio e dividendos. A gente consegue reparar que nos últimos 12 meses o Dividend Yield da empresa foi 4,56%, que é um pouco acima da média da distribuição das ações de Bovespa, que é de 3,5%. A gente consegue ver também que a Copasa distribuiu nos últimos 12 meses aproximadamente 66 centavos por ação. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do histórico do seu Dividend Yield. Primeira coisa que nos chama a atenção é essa distribuição não recorrente clara de 2020, tendo uma distribuição de aproximadamente 50% de dividendos. Claro que nós conseguimos ver que a sua média é de aproximadamente 5, 6, variando entre 7,43% em 2021 e 0,57% em 2015. Atualmente em 4,56%, ela está dentro da sua margem normal. Outra maneira de avaliarmos a distribuição de dividendos é avaliando a distribuição global, ou seja, quanto ela realmente distribuiu em valor bruto para o seu acionista. A gente consegue ver volatilidade na distribuição de dividendos da Copasa. E é claro, com essa distribuição grotesca de R$ 2,78 por ação em 2020, sendo que em 2021 ela distribuiu 94 centavos por ação. Até esse momento, ela já distribuiu 8 centavos por ação em 2022. Então, se avaliarmos aqui, em 2006 ela distribuiu aproximadamente 20 centavos por ação e em 2021 ela distribuiu aproximadamente 94 centavos por ação. É um crescimento bastante legal na distribuição de dividendos. Outro indicador importante na distribuição de dividendos é o seu payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 100%. E se avaliarmos aqui, a gente já consegue perceber que em 2020 ele distribuiu mais de 100% dos seus lucros, o que não é muito positivo. Há duas entre várias possibilidades que podem ter ocorrido para essa distribuição acima de 100%. Uma delas é o acúmulo de lucros anteriores para ser distribuído em um ano só. Sendo assim, ela distribuiria mais do que lucrou. Outra possibilidade é uma aquisição de dívidas para aumentar a sua distribuição, que eu não vejo muito sentido nesse caso específico, mas não estou dizendo que não pode ter ocorrido. Nesse caso, a gente consegue ver que desde 2017 há uma volatilidade bastante grande na sua distribuição de dividendos, ou seja, a gente consegue ver que ela é uma distribuidora de dividendos, mas que não segue um padrão linear. O próximo indicador de valuation que falaremos é o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro final da empresa. Ele indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa devolveria pra gente em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15 para ser, em geral, considerado uma ação barata com relação aos seus lucros. Nesse caso, está atendendo a esse parâmetro, estando em 10,29. Ou seja, se a empresa mantivesse seus lucros atuais para os próximos anos, ela devolveria pra gente em lucros o que nós investimos nela hoje em aproximadamente 10 anos. Vamos dar uma olhada
olhada aqui no seu gráfico de histórico do indicador. Infelizmente, o ano de 2015 inviabiliza a sua média histórica, mas a gente consegue avaliar que ela varia de seu menor ponto em 2020 a 7,64 para o seu maior ponto em 2018 em 13,48. Então hoje o indicador está dentro da sua média natural. O que nós conseguimos ver também é um crescimento do indicador de 2020 até hoje, deixando a ação um pouco mais cara com relação ao seu lucro. O próximo indicador de valuation que falaremos é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o seu valor patrimonial. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5 para ser considerado, em geral, uma ação barata. Mas nesse caso, a ação está em 0,82. Um caso muito específico, pois quando o indicador é menor do que 1, significa que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, se todo o patrimônio da empresa fosse vendido e distribuído aos seus acionistas, eles ganhariam mais dinheiro do que as suas ações realmente valem. Então ela está sendo negociada realmente barata com relação ao seu valor patrimonial. Isso no geral. Vamos dar uma olhada agora com relação ao seu próprio histórico. E o gráfico de histórico confirma o que nós estamos falando. Ela vem em uma queda no indicador, passando de 2019 a 1,28 para hoje a 0,82. Mas a gente consegue ver que a sua média histórica é de 0,85. Então entendemos que hoje a ação está um pouco mais barata do que em sua média histórica. Isso falando com relação ao valor do patrimônio da empresa. Resumindo então os indicadores de valuation, a gente consegue perceber que ela é uma distribuidora de dividendos, mas não constante. Ela sempre distribui dividendos, mas de maneira volátil. O seu P sobre L hoje está abaixo do ideal, o que seria muito positivo, mas com relação ao seu histórico, ela está num valor similar ao já vivido em momentos passados. Com relação ao indicador P sobre VP, nós conseguimos ver que ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, mas quando analisamos a sua média histórica, vemos que ela está em patamares normais, estando hoje um pouco mais barata do que os seus momentos passados. Isso com relação ao seu valor patrimonial. Próximos indicadores que falaremos serão de endividamento, começando com a dívida líquida sobre o EBITDA, que é uma relação entre a dívida da empresa e o EBITDA da empresa. Lembrando que o EBITDA são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E o ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 3 anos, se ela utilizasse o EBITDA inteiro nesse pagamento. Hoje, o indicador está bastante positivo em 1,68, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em aproximadamente 1 ano e meio. Isso se ela usasse o EBITDA inteiro no pagamento. Vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico de histórico do indicador. Bom, o gráfico histórico não nos mostra muita coisa, mas mostra desde 2019. E a gente consegue ver que há um pequeno crescimento do seu endividamento, mas nada preocupante levando em consideração os patamares atuais da empresa. O próximo indicador que falaremos de endividamento é a liquidez corrente, que indica pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas de curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. Importante ser dito que o ativo circulante são os ativos atuais da empresa e a serem recebidos nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. Sendo assim, o ideal desse indicador é que ele seja maior do que 1, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Ou seja, ela conseguiria pagar as suas dívidas dos seus próximos 12 meses com os ativos desses mesmos 12 meses. E nesse caso, a liquidez corrente está em 1,34, o que é bastante positivo, mostrando que a empresa tem bastante controle sobre suas dívidas, sendo que o ativo circulante é 34% maior do que o seu passivo circulante. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do histórico do indicador. Esse gráfico nos mostra bastante regularidade, mostrando bastante controle da dívida da empresa, mesmo estando hoje um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 1,39. Só temos que ficar de olho porque desde 2019 até hoje o indicador vem numa pequena queda. Resumindo os indicadores de endividamento, considero a empresa com bastante controle de suas dívidas, estando bastante segura. Uma pausa na análise para dizer que se você está gostando desse vídeo e ele está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Também inscreva-se no canal, que para você demora somente 1 segundo, pra gente vale muito. E também diga aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você gostaria que a gente fizesse essa análise completa. E além disso, se você quiser contribuir com o canal, vou deixar o Pix aqui embaixo.
qualquer quantia será convertida para o desenvolvimento dos vídeos. Agora voltando para os indicadores. Voltando agora aos indicadores de eficiência, falaremos da margem EBIT, que é uma relação entre a receita inicial da empresa e o seu EBIT. Lembrando que o EBIT são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%, estando hoje em 14,36%, é bastante positivo. Então vamos dar uma olhadinha agora no seu gráfico para ver se sempre foi assim. O que nós conseguimos ver nesse gráfico é que a eficiência da empresa é bastante volátil, estando em um patamar de 8,21% em seu pior momento e 29,33% em seu melhor momento. Hoje o indicador está um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 18,99%. Mesmo assim, ainda consideramos ele em um bom patamar, pois está acima de 10%. Outro ponto importante a ser notado é que ele só esteve abaixo de 10% no seu pior ano, que foi 2015. E isso é um ponto bastante positivo para a eficiência da empresa. O próximo indicador de eficiência que falaremos é a queridinha margem líquida, que é uma relação entre a receita inicial da empresa, a receita líquida, e o lucro final da empresa, o lucro líquido. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%, estando hoje em 9,12%, é um pouco abaixo das nossas expectativas. Mas vamos dar uma olhadinha no seu gráfico. Aqui, mais uma vez, vemos bastante volatilidade no indicador, estando hoje um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 11,82%, que é uma média acima do ideal. O que nós conseguimos ver aqui é que no ano de 2015 a empresa está com um indicador negativo, indicando que a empresa provavelmente teve um prejuízo e não houve lucro. O próximo indicador que falaremos é de rentabilidade e é o ROI, que é uma relação entre o lucro final da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele seja também acima de 10% e hoje em 7,95% não atinge a nossa expectativa. Não sendo muito positivo, mas também não sendo muito baixo. Então, vamos dar uma olhada no seu gráfico de histórico. No gráfico, o que nós conseguimos ver é de 2015 até 2020 um grande crescimento e uma queda do indicador até 2021, estando hoje um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 9,07. Vamos esperar então os próximos trimestres para avaliar se esse indicador volta aos patamares anteriores ou entra numa tendência de queda. Agora falaremos dos indicadores de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%, estando hoje em 7,89%, bastante positivo, indicando que nos últimos 5 anos a sua média de crescimento foi aproximadamente 8% por ano. Isso nas suas receitas. Vamos dar uma olhadinha no seu gráfico. No gráfico conseguimos ver um crescimento de 2015 até os patamares atuais, sendo que hoje o indicador está acima da sua média histórica, que é de 5,55%, o que é muito positivo, estando com um crescimento bastante legal com relação à sua receita. Outro indicador de crescimento é o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que também é uma média ponderada, mas agora dos lucros dos últimos 5 anos. O seu ideal é que ele seja acima de 5%, estando hoje um pouco abaixo do ideal, em 4,37%. Não pode ser jogado fora, mas poderia ser um pouco melhor. Então, resumindo aqui os indicadores de crescimento, a gente consegue ver um bom crescimento das receitas da empresa e um crescimento razoável dos lucros dos últimos 5 anos. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise dos indicadores fundamentalistas da Copasa. Um abraço e até a próxima!